Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Rubens Vieira, tenho 70 anos e estou aqui sentado nesta cadeira de plástico branca, no meio de um centro de recuperação em Fortaleza, olhando para vocês com o coração cheio de gratidão por poder contar essa história. Eu sou conhecido por aqui como Pastor Rubens, embora nunca tenha feito seminário nem tenha diploma pendurado na parede. Minha ordenação veio da vida, das ruas, do fundo do poço onde Deus me encontrou quando eu tinha 42 anos e achava que já era tarde demais para qualquer tipo de recomeço. Antes de ser pastor, eu fui muita coisa ruim. Fui alcoólatra por mais de 20 anos, fui marido violento, fui pai ausente, fui homem que quase matou outro homem numa briga de bar usando uma garrafa quebrada como arma. Fui preso, fui humilhado, fui abandonado por todos que um dia me amaram. Mas também fui transformado, fui perdoado, fui usado por Deus de uma forma que até hoje me deixa sem entender direito como essas coisas acontecem. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Agora, deixa eu te levar para o ano de 1997, quando minha vida era um buraco tão fundo que eu nem conseguia mais ver a luz do sol. Eu morava numa pensão suja no bairro da Parangaba, aqui em Fortaleza, num quartinho que cheirava a mofo e tristeza. O colchão velho estava jogado no chão, as roupas sujas espalhadas pelos cantos, garrafas vazias de cachaça fazendo companhia para as baratas que corriam livremente pela parede descascada. Todas as manhãs eu acordava com aquele gosto amargo na boca, a cabeça latejando como se alguém estivesse martelando por dentro do meu cérebro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar um copo de água, e a primeira coisa que eu pensava ao abrir os olhos era onde conseguir dinheiro para a próxima garrafa. Não era nem mais questão de querer beber, era necessidade física, era sobrevivência. Eu tinha perdido o emprego na construção civil há 3 anos, quando apareci bêbado pela 5ª vez no mesmo mês, e o encarregado me mandou embora na frente de todos os outros operários. A humilhação queimou mais que a cachaça naquele dia, mas não foi suficiente para me fazer parar. Nada era suficiente naquela época. Para conseguir uns trocados, eu fazia qualquer coisa que me aparecesse pela frente. Carregava compras no Mercado São Luís para as senhoras que tinham dó da minha aparência maltrapilha. Limpava quintais, varria calçadas, descarregava caminhão quando o álcool me deixava firme o suficiente para aguentar peso. Mas a maior parte do dinheiro que conseguia ia direto para o bar do Zé Pequeno, um boteco escuro e fedorento onde eu passava as tardes e noites bebendo com outros desgraçados iguais a mim. Era lá que eu tentava esquecer o que tinha feito com minha vida, com minha família. Era lá que eu afogava as memórias da Lúcia, minha ex-esposa, aquela mulher linda de cabelos cacheados que um dia me olhou com amor e que eu destruí com minhas próprias mãos. Era lá que eu tentava não pensar no Márcio, meu filho, que tinha apenas 8 anos quando me viu pela última vez e chorou tanto que eu saí de casa naquela noite e nunca mais voltei. Eu lembro como se fosse ontem da noite em que tudo desmoronou de vez. Cheguei em casa completamente embriagado, tropeçando nos móveis, derrubando coisas pelo caminho. A Lúcia estava na cozinha, tentando fazer o jantar com o Márcio grudado na saia dela, e quando me viu naquele estado, ela começou a chorar silenciosamente. Não era a primeira vez, e nós dois sabíamos que não seria a última. Eu não lembro exatamente o que ela disse, mas sei que foram palavras de cansaço, de desespero, pedindo para eu procurar ajuda, dizendo que não aguentava mais me ver daquele jeito. E eu, em vez de escutar, em vez de abraçar aquela mulher que ainda tinha esperança em mim, eu levantei a mão e bati no rosto dela. O barulho do tapa ecoou pela casa inteira, e o Márcio começou a gritar de terror. Aquela foi a gota d'água. Lúcia pegou o menino no colo, olhou para mim com uma mistura de medo e nojo que eu nunca vou esquecer, e disse que era a última vez que eu colocava a mão nela. No dia seguinte, quando voltei da ressaca, eles tinham ido embora. A casa estava vazia, e eu fiquei sozinho com o peso do que tinha feito. Nos meses que se seguiram, tentei procurá-los algumas vezes, mas Lúcia já tinha tomado as providências legais. Eu não podia chegar perto deles, não podia ver meu filho, não podia nem ligar para saber como estavam. E talvez fosse melhor assim mesmo, porque eu continuava bebendo.
Continuava sendo o mesmo homem violento e irresponsável que havia destruído nossa família. Foi nessa época que aconteceu o pior de tudo. Uma noite no bar do Zé Pequeno, eu estava bebendo sozinho num canto quando um cara mais novo começou a me provocar. Disse que eu era um fracassado, um bêbado nojento que nem a própria família aguentava. As palavras dele eram verdade, mas doíam tanto que eu não consegui controlar a raiva que veio subindo do peito. Quebrei uma garrafa de cerveja na beirada da mesa e parti para cima dele. Foram segundos de loucura completa, com o vidro cortando o ar e eu querendo enfiar aqueles cacos no pescoço daquele homem. Se outros frequentadores do bar não tivessem me segurado, eu teria matado alguém naquela noite. O rapaz ficou com o rosto cortado. Precisou levar pontos. E eu acabei preso por tentativa de homicídio. Passei 2 anos e meio na cadeia. E quando saí, em 1996, eu estava ainda pior do que quando entrei. A prisão não me ensinou nada além de odiar ainda mais o mundo e a mim mesmo. Consegui esse quartinho na pensão da dona Iracema e voltei à minha rotina de beber para esquecer e esquecer para conseguir beber. Na noite em que tudo começou a mudar, eu estava particularmente mal. Tinha passado o dia inteiro tentando conseguir dinheiro para comprar cachaça, mas ninguém tinha trabalho para mim. Minha aparência estava cada vez pior. O cheiro de álcool grudado na roupa espantava até mesmo as pessoas mais caridosas. No final da tarde, desesperado, acabei entrando no bar do Zé Pequeno sem dinheiro, só pedindo uma dose fiada, prometendo pagar no dia seguinte. Mas Zé Pequeno me conhecia bem demais para acreditar em promessas minhas. Ele me expulsou na frente de todo mundo, me chamando de caloteiro e dizendo que eu não era bem-vindo ali enquanto não pagasse o que já devia. A humilhação foi tanta que eu perdi a linha. Comecei a xingar, a gritar, a fazer escândalo na porta do bar. Outros frequentadores saíram para me calar, e de novo eu me vi no meio de uma briga, apanhando mais do que batendo, terminando com o rosto sangrando e a roupa rasgada. Quando finalmente conseguiram me expulsar dali, eu fiquei vagando pelas ruas vazias de Fortaleza, sentindo o gosto do próprio sangue misturado com a saliva. Era quase meia-noite, e eu estava completamente perdido, sem rumo, sem esperança, sem nada. Foi quando sentei naquela calçada suja, encostado numa parede pichada, que eu senti o peso total da minha vida destruída. Olhei para minhas mãos machucadas, para minhas roupas imundas, e pela primeira vez em anos, chorei. Não era choro de autocomiseração, era choro de reconhecimento da verdade. Eu tinha me tornado um lixo humano. Foi nesse momento que apareceu o Tonho. Eu nunca tinha visto aquele homem antes, mas pelo jeito dele, pela roupa surrada e pelo cheiro, ele era mais um morador de rua como tantos outros que viviam pelas calçadas de Fortaleza. Ele se aproximou devagar, sem pressa, como quem não queria assustar um animal ferido. Tonho parou na minha frente e ficou me olhando por um tempo, como se estivesse avaliando alguma coisa. Depois, sem dizer palavra, tirou de dentro de uma sacola plástica uma Bíblia velha, com a capa quase caindo e as páginas amareladas pelo tempo. Estendeu o livro para mim e disse apenas: "Essa aqui me salvou. Vai que serve para você também." Eu peguei a Bíblia sem entender direito por que estava fazendo aquilo. Talvez porque não tinha forças para recusar. Talvez porque havia algo no olhar daquele homem que me tocou de uma forma estranha. Tonho sorriu, acenou com a cabeça e se afastou devagar, desaparecendo na escuridão da madrugada como se nunca tivesse existido. Voltei para a pensão segurando aquele livro velho, subindo a escada que rangia a cada passo. Meu quarto estava exatamente como eu tinha deixado, uma bagunça que refletia perfeitamente o estado da minha alma. Joguei a Bíblia num canto junto com outras coisas inúteis que eu acumulava sem saber por quê, mas antes de me deitar no colchão sujo, olhei para aquele livro por um longo tempo. Havia algo nele que despertava uma curiosidade estranha, um incômodo que eu não conseguia explicar. Era como se aquelas páginas amareladas guardassem segredos que eu precisava conhecer, mas ao mesmo tempo tinha medo de descobrir. Deitei na cama com as roupas do corpo, como sempre fazia, e tentei dormir. Mas o sono não vinha, e meus olhos ficavam voltando para a Bíblia jogada no canto. Por que aquele Tonho tinha me dado justamente aquele livro? Por que ele disse que tinha sido salvo por ele? Salvo de quê? E por que eu não conseguia parar de pensar naquilo? Bem, se vocês chegaram até aqui comigo, é porque querem saber o resto dessa história maluca. E eu vou contar tudo, cada detalhe, cada momento que marcou minha vida. Mas antes de continuar,
Deixa eu pedir desculpas antecipadamente se algumas partes ficarem confusas ou se eu misturar algumas datas. São mais de 25 anos de memórias, e a idade às vezes prega peças na gente. Mas o que importa, os pontos principais da história, esses estão gravados no meu coração como se tivesse acontecido ontem. E é essa história que vai mostrar para vocês como Deus pode transformar até mesmo o homem mais perdido deste mundo. A primeira vez que abri aquela Bíblia foi 3 dias depois do encontro com o Tonho. Eu estava passando por uma das piores crises de abstinência da minha vida, com tremores tão fortes que mal conseguia segurar um copo de água. O suor frio escorria pelo meu corpo, e eu tinha certeza de que ia morrer ali naquele quartinho fedorento da pensão. Era uma madrugada de quinta-feira, e o casal do quarto ao lado estava brigando feio, com gritos, choro e barulho de móveis sendo arrastados. A mulher chorava desesperada enquanto o homem berrava coisas horríveis, e eu reconhecia naquela briga o reflexo do que eu mesmo tinha feito com a Lúcia tantas vezes. A semelhança me deu náusea, e não era só da falta de álcool. Foi quando peguei a Bíblia, mais por desespero do que por curiosidade. Abri numa página qualquer, e meus olhos embaçados pela ressaca se fixaram em algumas palavras que eu conseguia entender. Não era que eu soubesse ler direito. Minha educação sempre foi fraca, mas algumas frases simples eu conseguia decifrar devagar. Li sobre um tal de Davi, que parecia ser um cara corajoso, e sobre coisas de ovelha e pastor. Não entendia muito bem o que aquilo significava, mas havia algo no ritmo das palavras, na sonoridade delas quando eu tentava ler em voz baixa, que me acalmava de uma forma estranha. Era como se aquelas palavras antigas tivessem um poder que eu não conseguia explicar. Nos dias seguintes, sempre que a ansiedade apertava ou quando as lembranças ruins vinham me atormentar, eu pegava a Bíblia e lia pedaços aleatórios. Às vezes não entendia nada. Às vezes uma frase ou outra me chamava a atenção. Mas o importante é que aqueles momentos de leitura me davam uma paz que eu não sentia há anos. Foi numa dessas manhãs que resolvi sair do quarto e dar uma volta pela vizinhança. O sol estava forte, e eu caminhava sem rumo pelas ruas da Parangaba quando vi uma movimentação diferente numa esquina. Tinha uma fila de pessoas simples, todas carregando pratos vazios e panelas, esperando alguma coisa. Me aproximei com curiosidade e descobri que era um grupo de senhoras de uma igreja que estava distribuindo sopa e pão para quem precisasse. Elas tinham montado uma mesa improvisada na calçada, com panelas grandes fumegando e pilhas de pães caseiros. O cheiro da comida fez meu estômago roncar, porque eu mal tinha comido alguma coisa nos últimos 2 dias. Durante anos eu tinha evitado esse tipo de caridade por orgulho. Achava humilhante pedir comida, preferia passar fome a me misturar com mendigos e moradores de rua. Mas naquele dia, a necessidade foi mais forte que a vergonha. Peguei um prato que estava ali e entrei na fila. As senhoras eram todas muito educadas e carinhosas com todo mundo. Não faziam perguntas constrangedoras, não pregavam sermão, apenas serviam a comida com um sorriso genuíno. Quando chegou minha vez, uma senhora de uns 60 anos, cabelos grisalhos presos num coque, me olhou com aqueles olhos maternais que eu não via direcionados para mim há tanto tempo. Ela me serviu uma porção generosa de sopa de legumes com pedaços de carne e me entregou 2 pães quentinhos. Quando nossos olhares se cruzaram, ela notou que minhas mãos estavam tremendo e que eu tinha machucados recentes no rosto. Sem pedir permissão, ela colocou a mão na minha testa e começou a fazer uma oração baixinha. Fiquei completamente constrangido, olhando para os lados com vergonha, esperando que ela terminasse logo aquilo. Mas ao mesmo tempo senti uma coisa estranha acontecendo dentro do peito. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava qualquer tipo de carinho por mim que aquele gesto simples mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. A senhora se apresentou como Dona Conceição e me perguntou se eu conhecia a igreja dela. Expliquei que não, que nunca tinha frequentado igreja nenhuma, e ela me convidou para os cultos com uma naturalidade que não parecia forçada. Agradeci educadamente, mas disse que não era muito de religião. Dona Conceição sorriu e respondeu que a porta estava sempre aberta para quem quisesse aparecer, sem obrigação nenhuma. Me entregou um papelzinho com o endereço da igreja e os horários dos cultos, e eu guardei no bolso sem muita intenção de usar. Mas nos dias seguintes, movido por uma curiosidade que eu mesmo não entendia, comecei a passar pela frente da igreja nos horários dos cultos. Era uma construção simples,
de tijolos aparentes, com janelas abertas de onde saíam vozes cantando e o som de um violão desafinado. Eu ficava na calçada do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore, apenas escutando. As músicas eram simples, com letras que falavam sobre esperança, sobre amor, sobre perdão. Eu não conhecia as melodias, mas algumas palavras chegavam até mim e ficavam martelando na minha cabeça durante o resto da semana. Havia algo naqueles cânticos que mexia com uma parte de mim que eu achava que estava morta. Uma noite de domingo, depois de uma semana particularmente difícil, eu finalmente criei coragem e entrei na igreja. Cheguei no meio do culto, quando o pastor estava falando sobre algo que eu não conseguia entender direito, e me encostei na parede do fundo, pronto para sair correndo a qualquer momento. O ambiente era bem diferente do que eu imaginava. As cadeiras eram de plástico simples, o púlpito era uma mesa de madeira improvisada, e a decoração se resumia a algumas flores em vasos de barro e uma cruz de madeira pregada na parede. A maioria das pessoas era simples como eu, trabalhadores humildes, algumas famílias com crianças pequenas. Foi ali que vi pela primeira vez o irmão Teobaldo. Ele era um diácono da igreja, um homem de uns 55 anos, sempre bem vestido, com uma camisa social passada e sapatos engraxados, que contrastavam com a simplicidade do lugar. Depois do culto, ele veio falar comigo com um sorriso caloroso. Teobaldo se apresentou e perguntou se era a primeira vez que eu visitava a igreja. Confirmei que sim, e ele começou a conversar comigo de uma forma que me deixou surpreso. Não fez perguntas indiscretas sobre minha vida. Não me julgou pela minha aparência maltrapilha. Apenas conversou sobre coisas simples e me fez sentir bem-vindo. Ele falou sobre transformação, sobre como Deus ama todas as pessoas independentemente do que tenham feito no passado, sobre segundas chances e recomeços. As palavras dele pareciam sinceras, e pela primeira vez em anos, senti que alguém estava me oferecendo algo além de julgamento ou pena. Teobaldo me convidou para conversar melhor numa lanchonete próxima à igreja alguns dias depois. Aceitei meio sem jeito, porque fazia tempo que eu não tinha uma conversa normal com uma pessoa que parecia respeitável. Nos encontramos numa quinta-feira à tarde, numa lanchonete simples que servia café com pão de açúcar. Durante nossa conversa, Teobaldo contou um pouco da própria história. Disse que também tinha passado por momentos difíceis na vida, que tinha cometido erros e feito escolhas ruins, mas que encontrar a fé havia mudado completamente sua perspectiva sobre tudo. Falou sobre propósito, sobre como cada pessoa tem um lugar no plano de Deus. Eu escutei tudo meio desconfiado, porque estava acostumado com pessoas que sempre queriam alguma coisa em troca. Mas Teobaldo parecia genuíno, e quando ele se ofereceu para me orientar espiritualmente, para me ajudar a entender melhor as coisas da fé, aceitei hesitantemente. Começamos a nos encontrar uma vez por semana para conversar sobre a Bíblia. Teobaldo me ensinou algumas coisas básicas sobre como ler. Me explicou algumas histórias que eu não entendia, e gradualmente fui começando a fazer sentido daquelas palavras antigas. Era como se um mundo novo estivesse se abrindo para mim. Mas foi nos domingos seguintes, frequentando os cultos, que comecei a viver experiências que mexeram profundamente comigo. Certa vez, o pastor estava falando sobre perdão, sobre como é possível perdoar até mesmo as pessoas que nos magoaram mais. Durante a pregação, a memória do dia em que bati na Lúcia veio com uma força devastadora. Lembrei do barulho do tapa, do choro do Márcio, do olhar de terror da minha ex-esposa. A vergonha foi tão intensa que levantei da cadeira no meio do culto e saí quase correndo. Mas na semana seguinte, como se algo maior que minha própria vontade me empurrasse, voltei. Em outro domingo, a pregação era sobre paternidade, sobre a responsabilidade dos pais de cuidar e proteger os filhos. O pastor falava sobre como os filhos precisam sentir o amor incondicional do pai. E eu me lembrava do Márcio pequeno tentando me abraçar quando eu chegava bêbado em casa, e de como eu o afastava com rispidez. A dor era tanta que de novo precisei sair no meio do culto. As pessoas começaram a me olhar de forma estranha, achando que eu era maluco ou instável. Mas Dona Conceição sempre vinha falar comigo depois, com aquele jeito maternal, me incentivando a continuar frequentando. Foi numa dessas noites depois de um culto que havia mexido particularmente comigo, que voltei para o quartinho da pensão e não consegui dormir. A pregação havia sido sobre o filho pródigo,
sobre como é possível voltar para casa mesmo depois de ter desperdiçado tudo. O pastor falou sobre arrependimento verdadeiro, sobre como reconhecer os próprios erros é o primeiro passo para a mudança. Fiquei acordado até o amanhecer, lendo a Bíblia e pensando sobre minha vida. Li a história do filho pródigo várias vezes, tentando entender se seria possível alguém como eu encontrar perdão. Quando o sol começou a nascer, iluminando as paredes descascadas do quarto, algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Me ajoelhei sozinho no chão frio e duro, e pela primeira vez na minha vida adulta, orei de verdade. Não estava pedindo coisas, não estava barganhando com Deus. Estava apenas reconhecendo tudo o que tinha feito de errado, pedindo perdão por ter destruído minha família, por ter sido violento, por ter desperdiçado tantos anos da minha vida. Chorei como uma criança naquela manhã. Chorei pela Lúcia, que tinha amado um homem que não merecia amor. Chorei pelo Márcio, que cresceu sem pai por causa da minha irresponsabilidade. Chorei por minha mãe, que devia estar sofrendo vendo o filho se destruir. Chorei por mim mesmo, por todos os anos perdidos, por todas as oportunidades desperdiçadas. Mas no meio daquele choro, senti algo que nunca tinha sentido antes. Era uma sensação de alívio, como se um peso gigantesco estivesse sendo tirado dos meus ombros. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse sendo honesto comigo mesmo sobre quem eu realmente era e sobre o que tinha feito. Quando terminei de chorar, olhei pela janela e vi a cidade de Fortaleza acordando para mais um dia. O movimento das pessoas indo para o trabalho, o barulho dos carros, os vendedores ambulantes montando suas barracas. Tudo parecia igual, mas algo dentro de mim era completamente diferente. Naquele momento, ainda ajoelhado no chão do quarto, fiz uma promessa silenciosa. Prometi que, se Deus me desse uma chance, se fosse possível recomeçar mesmo depois de tanto estrago, eu ia tentar ser um homem diferente. Não sabia como, não sabia se ia conseguir, mas ia tentar. A sensação era estranha, porque pela primeira vez em décadas, senti uma coisa que nem lembrava mais que existia. Esperança. Uma esperança pequena, frágil como um passarinho ferido, mas que estava ali, pulsando no meu peito junto com meu coração acelerado. Era o começo de uma jornada que eu nem imaginava onde ia me levar. Uma jornada que ia me fazer descobrir que Deus realmente pode transformar vidas, mesmo as que todo mundo já desistiu, mesmo as que parecem perdidas para sempre, mesmo a minha. A esperança que senti naquela manhã durou exatamente 2 semanas. Foi o tempo que levei para tomar a decisão mais burra da minha vida até aquele momento. Procurar meu filho Márcio no trabalho dele. Eu estava me sentindo diferente, frequentando a igreja, lendo a Bíblia todos os dias, e comecei a achar que talvez fosse possível consertar o que eu tinha quebrado. Teobaldo havia falado sobre reconciliação numa de nossas conversas, sobre como Deus quer restaurar famílias, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Pensei que se eu chegasse no Márcio demonstrando que estava mudado, que estava frequentando a igreja, talvez ele me desse uma chance de explicar, de pedir perdão, de tentar recuperar o tempo perdido. Passei dias planejando aquele encontro. Tomei banho demorado, fiz a barba, vesti minha melhor roupa, que não era lá grande coisa, mas estava limpa e passada. Olhei no espelho quebrado do banheiro coletivo da pensão e tentei ensaiar o que ia dizer. Queria soar sincero, humilde, diferente do homem violento que eu tinha sido. Descobri onde o Márcio trabalhava através de uma conhecida da Lúcia, que encontrei por acaso no mercado. Ele estava empregado numa loja de informática no centro da cidade, trabalhando como técnico. A mulher me contou que ele era um rapaz sério, estudioso, muito diferente do que eu era na idade dele. Isso me encheu de orgulho e vergonha ao mesmo tempo. Na manhã de segunda-feira, peguei 2 ônibus até o centro de Fortaleza. Minhas mãos tremiam, mas não era mais por causa do álcool. Era nervosismo puro, a ansiedade de quem está prestes a enfrentar as consequências de anos de ausência e irresponsabilidade. Durante o trajeto, orei baixinho, pedindo para Deus me dar as palavras certas. A loja ficava numa rua movimentada, cheia de comércio de eletrônicos. Quando cheguei na frente, fiquei parado na calçada por uns 20 minutos, observando o movimento, tentando juntar coragem para entrar. Através da vitrine, consegui ver alguns funcionários mexendo com computadores, mas não conseguia identificar qual era meu filho. Finalmente entrei.
O ambiente era cheio de prateleiras com peças de computador, monitores ligados e o som constante de ventiladores de máquinas funcionando. Um rapaz loiro me atendeu perguntando se precisava de alguma coisa, e eu disse que queria falar com Márcio Vieira Matos. O rapaz foi até os fundos da loja e voltou acompanhado de um jovem moreno, magro, usando óculos, com o cabelo bem cortado e uma camisa polo azul. Quando nossos olhares se encontraram, senti um aperto no peito que quase me fez desmaiar. Era meu filho, mas era também um estranho. Ele tinha 20 anos, era um homem feito, e eu tinha perdido a transformação dele de menino para adulto. O reconhecimento foi imediato nos olhos dele também, mas a expressão que veio em seguida me cortou como uma lâmina. Não era ódio, não era raiva. Era pior que isso. Era indiferença total, como se ele estivesse olhando para um estranho inconveniente que havia aparecido para atrapalhar seu dia de trabalho. Márcio me cumprimentou com uma educação gelada, profissional. Perguntou se eu precisava de algum serviço técnico, se tinha algum problema com o computador para resolver. Eu tentei explicar que não estava ali como cliente, que queria conversar com ele, que tinha coisas importantes para dizer. Ele olhou para os colegas de trabalho, claramente constrangido com a situação, e me disse que estava no horário de serviço, que não podia fazer conversas pessoais. Sugeriu que eu ligasse para ele depois, se fosse realmente necessário. Mas tinha alguma coisa no tom de voz dele que deixava claro que ele não queria receber ligação nenhuma. Insisti um pouco, tentando explicar que estava mudado, que estava frequentando a igreja, que queria uma oportunidade de conversar. Foi quando ele me interrompeu com uma firmeza que não esperava de alguém tão jovem. Pai, o Senhor já fez essa promessa muitas vezes quando eu era criança. Mamãe e eu já sofremos demais esperando mudanças que nunca vieram. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Eu tenho uma vida agora, e o Senhor não faz parte dela. As palavras dele foram ditas sem agressividade, quase com pena, mas cada uma foi como um soco no estômago. Tentei argumentar, dizer que dessa vez era diferente, que eu realmente havia encontrado Deus, mas ele balançou a cabeça negativamente. Pai, eu respeito se o Senhor encontrou religião, mas isso não apaga 20 anos de ausência. Não apaga as vezes que o Senhor bateu na minha mãe na minha frente. Não apaga as noites que eu passei com medo, ouvindo vocês brigarem. Por favor, me deixe em paz. Saí daquela loja completamente destroçado. Caminhei pelas ruas do centro sem rumo, sentindo o peso da rejeição como uma pedra no peito. As pessoas passavam por mim apressadas, cada uma cuidando da própria vida, e eu me sentia invisível, irrelevante, um fantasma do passado que estava tentando se materializar no presente de pessoas que não queriam mais saber dele. Peguei o ônibus de volta para Parangaba, em estado de choque. Durante todo o trajeto, as palavras do Márcio ecoavam na minha cabeça. Ele estava certo em tudo o que disse. Eu realmente tinha feito promessas de mudança muitas vezes no passado e nunca tinha cumprido. Por que dessa vez seria diferente? Por que ele deveria acreditar em mim? Quando cheguei no quartinho da pensão, a primeira coisa que fiz foi olhar para o canto onde guardava uma garrafa de cachaça que tinha sobrado de antes da minha suposta conversão. Eu tinha esquecido de jogar fora, e ela estava ali, me chamando, oferecendo o alívio que eu conhecia tão bem. Durante uma hora inteira, fiquei sentado na cama olhando para aquela garrafa. A tentação era gigantesca. Todas as vozes da autodepreciação voltaram com força total. Você é um fracasso. Seus próprios filhos não querem saber de você. Essa história de mudança é mentira. Você vai sempre ser o mesmo bêbado violento de sempre. No final da tarde, não aguentei mais. Peguei a garrafa, senti o peso familiar dela na mão e tomei um gole. O álcool queimou minha garganta e trouxe de volta aquela sensação de entorpecimento que eu conhecia tão bem. Era como abraçar um amigo velho e destrutivo. Bebi metade da garrafa naquela noite, sentado no chão do quarto, chorando de vergonha e autocomiseração. Estava traindo não apenas a mim mesmo, mas também a Deus, a Teobaldo, a Dona Conceição, a todas as pessoas que tinham começado a acreditar na minha mudança. No dia seguinte, acordei com uma ressaca terrível, tanto física quanto emocional. A culpa era avassaladora. Olhei para a Bíblia jogada no canto e senti que não tinha mais direito de tocá-la. Como eu podia ler sobre perdão e redenção se não conseguia nem ficar 2 semanas longe da bebida? Passei os dias seguintes evitando a igreja,
evitando o Teobaldo, evitando qualquer coisa que me lembrasse da fé que eu achava ter encontrado. Voltei à rotina anterior de procurar bicos para conseguir dinheiro, mas agora a vergonha era dupla. Vergonha do que eu era e vergonha de ter falhado na tentativa de ser diferente. Foi na quinta-feira dessa semana terrível que o Teobaldo apareceu na pensão procurando por mim. Dona Iracema, a proprietária, subiu para me avisar que tinha um homem bem vestido querendo falar comigo. Tentei mandar dizer que não estava, mas ela insistiu que o homem disse que era urgente. Desci para o quintal dos fundos da pensão, onde Teobaldo estava esperando. Minha aparência estava deplorável. Eu estava de roupas sujas e com cheiro de álcool, e ele percebeu imediatamente o que tinha acontecido. Mas em vez de me julgar ou me dar sermão, ele apenas balançou a cabeça com tristeza. Rubens, você está fugindo da única coisa que pode te salvar, ele disse com voz firme mas carinhosa. Eu não vim aqui para julgar sua recaída. Vim para dizer que você precisa escolher. Quer viver ou quer continuar morrendo aos poucos? Tentei me justificar, contar sobre a rejeição do Márcio, sobre como eu tinha percebido que era impossível mudar realmente. Mas Teobaldo me interrompeu com uma firmeza que não esperava dele. Você acha que transformação é mágica? Que você ora uma vez e pronto, vira santo? Rubens, mudança de vida é trabalho diário. É cair e levantar quantas vezes for preciso. É persistir mesmo quando tudo parece impossível. Conversamos por mais de 1 hora ali naquele quintal sujo da pensão. Teobaldo me contou histórias de outras pessoas que passaram por recaídas e conseguiram se reerguer. Falou sobre perseverança, sobre como a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar acreditando apesar das dúvidas. Seu filho tem todo o direito de não confiar em você agora, ele disse. Mas você não pode desistir por causa disso. Talvez leve anos para ele ver que sua mudança é real. Talvez ele nunca veja. Mas você não está mudando para ele, está mudando para Deus e para você mesmo. Aquelas palavras mexeram comigo de uma forma profunda. Eu tinha colocado toda a minha esperança de transformação na aceitação dos outros, especialmente do meu filho. Quando essa aceitação não veio, desabei. Mas Teobaldo estava me mostrando que mudança verdadeira tinha que vir de dentro, independentemente da reação das outras pessoas. Na semana seguinte, voltei timidamente para a igreja. Dona Conceição me viu chegar e sorriu de forma acolhedora, sem fazer perguntas sobre minha ausência. Durante o culto, o pastor falou sobre misericórdia, sobre como Deus não desiste das pessoas mesmo quando elas desistem de si mesmas. Depois do culto, procurei Teobaldo e pedi ajuda de forma humilde, mas determinada. Admiti minha recaída, minha luta, meus medos. Disse que queria tentar de novo, mas que precisava de orientação porque não conseguia sozinho. Foi quando ele me apresentou a uma possibilidade que nunca tinha passado pela minha cabeça. Havia um grupo na igreja que fazia evangelismo em áreas de risco, cracolândias, favelas, casas de prostituição, lugares onde a maioria das pessoas tinha medo de ir. Se você quer retribuir o que Deus está fazendo em sua vida, Teobaldo disse, precisa ir onde mais ninguém quer ir. Precisa usar sua própria experiência de destruição para ajudar outros que estão no mesmo lugar onde você esteve. A ideia me assustou profundamente. Eu mal estava conseguindo cuidar da minha própria vida. Como ia ajudar outras pessoas? Mas ao mesmo tempo despertou algo em mim que não sentia há muito tempo, um senso de propósito. Talvez fosse isso que Deus queria de mim. Talvez minha experiência no fundo do poço não tivesse sido apenas destrutiva, mas pudesse ser transformada em ferramenta de ajuda para outros. Talvez eu pudesse falar com autoridade para pessoas que estavam destruídas porque eu sabia exatamente como era estar naquele lugar. Aceitei o convite hesitantemente, sentindo uma mistura de medo e expectativa. Não sabia o que me esperava, mas sentia que estava tomando a decisão certa. Era como se Deus estivesse me mostrando um caminho que eu nunca havia considerado, uma forma de transformar minha dor em instrumento de cura para outros. Naquela noite, joguei a garrafa de cachaça pela janela do quarto, ouvindo o barulho do vidro se estilhaçando no pátio da pensão. Dessa vez foi um ato consciente, uma declaração de guerra contra meu velho eu. Não sabia se ia conseguir vencer essa guerra, mas estava disposto a lutar. A primeira vez que pisei numa cracolândia foi como descer aos infernos em vida. Era uma manhã de sábado quando me juntei ao grupo de evangelismo liderado por um missionário veterano chamado Irmão Samuel.
Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo sol e uma presença que transmitia autoridade natural sem soar arrogante. A Cracolândia ficava no centro de Fortaleza, numa área que a polícia só entrava com reforço. O cheiro era a primeira coisa que atacava. Uma mistura de urina, lixo podre, crack queimado e corpos que não viam banho há semanas. Pessoas em estado deplorável se espalhavam pelas calçadas, algumas fumando pedras em cachimbos improvisados, outras simplesmente caídas no chão como mortos-vivos. Eu achava que conhecia o fundo do poço por ter sido alcoólatra, mas aquilo era outro nível de destruição humana. Homens e mulheres de todas as idades, alguns ainda jovens demais para estar naquela situação, reduzidos a esqueletos ambulantes com olhos vazios e movimentos robotizados. Crianças de rua perambulavam entre os adultos, aprendendo desde cedo que a vida podia ser ainda pior do que eu imaginava. Samuel percebeu meu choque imediatamente. Ele se aproximou enquanto eu estava parado na entrada daquela rua, tentando processar o que estava vendo, e colocou a mão no meu ombro. Primeira vez? Perguntou com um sorriso compreensivo. Confirmei com um aceno de cabeça, ainda sem conseguir falar. Eu vejo você aqui no meio dessa gente daqui a alguns anos, fazendo o que eu faço hoje. A predição dele me pareceu completamente absurda naquele momento. Como eu, que mal estava conseguindo cuidar da minha própria vida, poderia um dia trabalhar em um lugar como aquele. Mas havia algo na certeza tranquila de Samuel que me intrigava. Durante nossa primeira ação ali, observei como Samuel se relacionava com os dependentes. Ele não chegava como superior, não demonstrava nojo ou medo, não fazia discursos moralizadores, simplesmente conversava de igual para igual, oferecia água, comida e principalmente escutava as histórias que aquelas pessoas precisavam contar. Presenciei Samuel abraçar um homem coberto de feridas, sentar no chão sujo ao lado de uma mulher que chorava compulsivamente, orar com as mãos sobre a cabeça de um jovem que tremia de abstinência. Não era teatro nem estratégia evangelística. Era amor genuíno sendo demonstrado para pessoas que há muito tempo não recebiam qualquer tipo de carinho. Depois da ação, Samuel me convidou para conversar numa lanchonete simples perto dali. Foi quando ele me contou sua própria história, e eu entendi por que ele falava a linguagem daquelas pessoas com tanta naturalidade. Samuel tinha sido presidiário, viciado em cocaína durante 8 anos, tinha perdido família, emprego, dignidade, tudo. Conhecia a linguagem da destruição porque tinha morado nela. A diferença entre eu e eles, disse apontando na direção da Cracolândia, são apenas alguns anos de sobriedade e muita misericórdia de Deus. Começamos a nos encontrar semanalmente para estudar a Bíblia e conversar sobre a vida prática da fé. Samuel era direto como um soco. Você não vai conseguir ajudar ninguém se não resolver primeiro suas próprias questões. Precisa se batizar. Precisa parar completamente com o álcool e precisa começar a se perdoar. A sugestão do batismo me assustou. Eu ainda me sentia indigno de qualquer tipo de compromisso público com Deus. Mas Samuel insistiu que o batismo não era prêmio para quem já estava perfeito, mas decisão de quem queria começar uma vida nova. A cerimônia aconteceu numa quinta-feira à noite, numa pequena igreja durante um culto que reuniu umas 30 pessoas. Quando desci aquelas águas, senti que estava simbolicamente enterrando o homem violento e destruído que eu tinha sido. Era como fazer um funeral do meu velho eu. Quando emergi da água, havia lágrimas misturadas com as gotas que escorriam pelo meu rosto. Senti algo que nunca tinha experimentado antes. Uma sensação genuína de renascimento, como se eu fosse literalmente uma pessoa nova saindo daquela pia batismal. Comprometido com essa nova vida, me ofereci para participar com mais frequência das ações evangelísticas. Samuel aceitou, mas com uma condição que me deixou nervoso. Você vai começar nos lugares mais difíceis. Não é para te punir, é porque quem passou pelo que você passou tem uma autoridade que seminário nenhum ensina. Foi durante uma reunião de planejamento do grupo que ouvi pela primeira vez sobre a favela das Palmeiras. Os outros missionários falavam sobre ela com uma mistura de reverência e medo. Era considerada uma das mais violentas de Fortaleza na época, controlada com punho de ferro por um homem conhecido apenas como Pardal. É território dele, explicou um dos evangelistas mais experientes. Lá ele é o rei absoluto. A polícia só entra de blindado, e quando entra, é guerra. Pardal não tolera interferência externa.
Ele vê qualquer mudança na comunidade como ameaça ao poder dele. Samuel contou que já tinham tentado estabelecer trabalho na favela várias vezes ao longo dos anos, mas sempre foram expulsos ou ameaçados. Algumas tentativas terminaram com evangelistas sendo espancados, outras com ameaças de morte direcionadas às famílias dos missionários. Pardal entende que religião pode despertar consciência crítica nas pessoas. Samuel explicou. E pessoa com consciência crítica não aceita facilmente ser explorada ou controlada. Por isso ele combate qualquer tipo de trabalho social ou religioso que não seja controlado por ele. Mesmo sabendo dos riscos, decidi acompanhar uma visita exploratória à favela das Palmeiras. Era uma manhã de domingo quando nosso grupo de 5 pessoas entrou naquela comunidade pela primeira vez. A tensão era palpável desde a entrada. As casas eram construções precárias, a maioria de tijolos sem reboco, telhados de amianto furados, ruas de terra batida que viravam lama na primeira chuva. Havia um silêncio estranho quando chegamos, como se alguém tivesse dado um aviso e todas as atividades normais tivessem parado. Crianças nos observavam de longe, escondidas atrás de portões e janelas. Adultos fechavam portas quando passávamos. Era como se fôssemos invasores em território inimigo, o que de certa forma realmente éramos. Foi durante essa primeira visita que conheci Kaique. Ele apareceu de repente, saindo de uma escola improvisada que funcionava numa casa convertida, e se aproximou do nosso grupo com uma curiosidade que contrastava com a desconfiança geral dos moradores. Kaique tinha 16 anos, era magro, de pele escura, com olhos vivos cheios de sonhos que pareciam impossíveis naquele ambiente. Enquanto todos mantinham distância, ele fez perguntas diretas sobre nossa presença ali, sobre fé, sobre Deus, sobre esperança. Conversamos apenas alguns minutos, mas foi suficiente para eu sentir uma conexão especial com aquele jovem. Havia nele a mesma fome espiritual que eu tinha sentido quando comecei a ler a Bíblia, a mesma necessidade desesperada de algo maior que a realidade ao redor. Kaique me contou rapidamente sobre seus sonhos. Queria terminar os estudos, fazer faculdade, conseguir um emprego digno. Quero sair daqui de outro jeito. Ele disse com uma maturidade surpreendente para a idade. Todo mundo aqui sai morto ou preso. Eu quero sair estudado. Durante nossa conversa, notei que alguns homens armados nos observavam de longe. Um deles, um jovem negro e alto, acompanhava nossa movimentação com um olhar particularmente intenso. Havia algo ameaçador na forma como ele nos observava, como se estivesse apenas esperando uma ordem para agir. Quando nos preparávamos para sair da favela, alguns moradores se aproximaram e sussurraram avisos. É melhor vocês não voltarem muito. Pardal não gosta de gente de fora mexendo aqui. Ele já mandou observar vocês. No caminho de volta, Samuel nos explicou que provavelmente estávamos sendo avaliados. Pardal devia ter dado ordem para seus homens nos observarem e decidir se éramos ou não uma ameaça ao controle que exercia sobre a comunidade. Ele vai testar nossa persistência, Samuel disse. Se voltarmos, ele vai entender que estamos falando sério. Aí vai ter que decidir. Nos expulsa pela força ou tenta nos controlar de alguma forma. Naquela noite, não consegui tirar Kaique da cabeça. Havia algo no jovem que me inquietava profundamente. Talvez a lembrança de mim mesmo naquela idade, antes do álcool começar a destruir tudo. Ele tinha a mesma curiosidade, a mesma sede de algo diferente que eu tinha sentido quando recebi aquela Bíblia velha do Tonho. Orei especificamente por Kaique durante horas, sentindo que Deus estava me chamando para algo maior naquela favela. Não sabia exatamente o que, mas sentia uma certeza crescente de que meu destino estava conectado àquele lugar perigoso e àquele jovem cheio de sonhos impossíveis. Era como se todas as experiências da minha vida, toda a dor que eu tinha vivido, toda a destruição que eu tinha causado e sofrido, tivessem sido preparação para algo que ainda estava por vir. E esse algo tinha a ver com aquela favela, com aquele jovem, e com um homem chamado Pardal, que eu ainda não conhecia pessoalmente, mas que já sabia que seria meu maior obstáculo. Contra todos os conselhos do Samuel e do grupo de evangelismo, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Voltei à favela das Palmeiras sozinho. Sentia um chamado interno irresistível, como se Deus estivesse me empurrando especificamente para aquele lugar. Não foi uma decisão impulsiva, orei muito sobre isso durante uma semana inteira, mas a certeza só aumentava a cada dia. Na entrada da favela,
Sem a proteção do grupo, a recepção foi completamente diferente. Homens pararam suas atividades para me observar com desconfiança aberta. Mulheres cochichavam entre si apontando na minha direção. Crianças me seguiam de longe como se eu fosse uma atração estranha. Foi Dona Zefa quem me confrontou primeiro. E o encontro foi como levar um balde de água fria na cara. Ela era uma senhora de 60 anos, viúva, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado, que tinha perdido o filho único para o tráfico alguns anos antes. Todo mundo na favela respeitava ela, incluindo o próprio Pardal. Quando me viu caminhando sozinho pelas ruas estreitas da comunidade, ela saiu de casa e me bloqueou o caminho com uma autoridade que me fez parar na hora. "E aí, seu pastor?" ela disse com ironia cortante. "Veio salvar os pobres para limpar a própria consciência? Porque aqui a gente já viu muito crente bonzinho que vem fazer caridade e depois volta para casa se sentindo santo." A abordagem dela foi tão direta e dura que me deixou sem palavras por alguns segundos. Ela continuou sem me dar chance de responder, descarregando anos de frustração com gente que prometia ajuda e depois desaparecia. "Vocês aparecem aqui com Bíblia debaixo do braço, fazem um teatrinho de pregação, tiram umas fotos para mostrar para os amigos como são caridosos e depois somem. E a gente fica aqui com a mesma fome, a mesma violência, os mesmos problemas de sempre." Escutei tudo calado sem tentar me defender, porque reconhecia que podia haver verdade naquelas palavras. Quantas vezes pessoas bem-intencionadas tinham feito promessas que não cumpriram? Quantas vezes a própria igreja usava trabalhos sociais mais para aparecer do que para realmente ajudar? "A senhora tem razão", respondi finalmente, com toda a honestidade que consegui reunir. "Eu não sei se vim aqui pelas razões certas. Talvez tenha um pouco desse que a senhora falou. Só sei que preciso estar aqui. Sinto isso forte no peito. Se for embora quando a senhora mandar, vou embora. Mas enquanto me deixarem ficar, vou ficar." Minha resposta desarma parcialmente Dona Zefa, mas ela manteve a desconfiança no olhar. "A gente já viu muito crente prometendo o céu e entregando o inferno", disse antes de se afastar. "Vamos ver quanto tempo você aguenta quando as coisas ficarem feias." Continuei caminhando pela favela quando Kaique apareceu, vindo da escola improvisada com uma mochila escolar remendada nas costas. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno que me aqueceu o coração. "Ô, seu Rubens, o senhor voltou. Achei que não ia ver mais o senhor por aqui, depois daquela primeira visita." Kaique me convidou para tomar café na casa dele. Uma construção pequena e simples de 2 cômodos que ele dividia com o irmão mais velho. A casa era pobre, mas organizada, limpa, com as poucas coisas arrumadas com capricho. Na parede da sala tinha uma foto emoldurada dos 2 irmãos ainda crianças, abraçados e sorrindo. Foi durante aquele café ralo e doce que conheci melhor a história dos irmãos. Kaique me contou que eram órfãos desde pequenos, que os pais morreram num acidente de carro quando ele tinha apenas 6 anos. Joel, 4 anos mais velho, tinha assumido a responsabilidade de criá-lo sozinho. "Meu irmão deixou de ser criança para cuidar de mim", Kaique disse com uma maturidade que me impressionou. "Ele trabalha para uns caras aí para botar comida em casa para eu poder estudar. Não é o trabalho que ele queria, mas foi o que apareceu." Entendi que Joel estava envolvido com o tráfico local, trabalhando para Pardal. Kaique falava sobre isso sem detalhes, mas com uma tristeza nos olhos que mostrava como aquela situação o machucava. Era óbvio que ele amava o irmão, mas sofria vendo o caminho que Joel tinha escolhido. "Meu sonho é terminar os estudos, fazer faculdade, conseguir um emprego bom." Kaique continuou, os olhos brilhando com esperança. "Aí eu tiro meu irmão dessa vida. Vou mostrar para ele que existe outro jeito de ganhar dinheiro, jeito que não vai acabar com ele morto ou preso." Conversamos sobre fé, sobre esperança, sobre como era possível acreditar em Deus mesmo em meio a tanta dificuldade. Kaique demonstrava uma compreensão espiritual surpreendente para alguém tão jovem. Ele me disse que rezava todos os dias para que Joel saísse do movimento, mas que entendia por que o irmão tinha entrado. Alguém precisava botar comida em casa. Ele disse com simplicidade. E Joel sempre foi protetor. Ele ia fazer qualquer coisa para eu não passar fome, mesmo que fosse coisa errada. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina de visitas à favela. Sempre sozinho, sempre caminhando pelas ruas, conversando com quem quisesse conversar.
Alguns moradores começaram a me cumprimentar. Outros ainda me observavam com desconfiança, mas gradualmente minha presença foi se tornando familiar. Kaique se tornou meu principal elo com a comunidade. Ele me acompanhava nas caminhadas, me apresentava a outras pessoas, me explicava as dinâmicas locais que um estranho não conseguiria entender sozinho. Através dele, comecei a compreender como aquela comunidade funcionava, quem eram as lideranças informais, onde estavam os pontos de tensão. Durante esse tempo, desenvolvi um afeto paternal por Kaique que me surpreendeu. Era como se Deus estivesse me dando a oportunidade de ser o pai que deveria ter sido para o Márcio. Cada conversa com aquele jovem me enchia de orgulho e ao mesmo tempo me mostrava tudo que eu tinha perdido por causa do álcool. Foi durante uma dessas caminhadas que tive meu primeiro contato visual direto com Joel. Ele estava encostado numa parede conversando com outros rapazes, claramente envolvidos com o tráfico local. Quando me viu com Kaique, seu olhar se tornou gelado e ameaçador. Era fácil ver a semelhança entre os irmãos, mas onde Kaique irradiava esperança, Joel exalava uma dureza prematura. Ele era alto, forte, com cicatrizes no rosto que contavam histórias de violência. Seus olhos me avaliaram como se eu fosse uma ameaça que precisava ser neutralizada. Kaique notou a tensão entre nós e me explicou baixinho. Meu irmão não gosta muito de crente. Ele acha que religião deixa as pessoas fracas, que pastor só quer se aproveitar dos outros. Entendi que conquistar a confiança de Joel seria muito mais difícil que conquistar a de Kaique. Na verdade, comecei a perceber que Joel me via não apenas com desconfiança, mas com hostilidade ativa. Para ele, eu representava uma influência externa que poderia tirar seu irmão do caminho que ele tinha planejado. As semanas passaram e minha presença na favela se tornou rotineira. Dona Zefa parou de me confrontar abertamente, embora ainda me observasse com olhar crítico. Outros moradores começaram a me cumprimentar. Alguns até pediam oração quando estavam passando por dificuldades. Mas foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou drasticamente. Cheguei à favela como sempre e não encontrei Kaique no local habitual onde nos encontrávamos. Procurei por ele na escola, na casa dele, perguntei para os vizinhos, mas todos me davam respostas evasivas, olhares estranhos. Finalmente, uma vizinha mais próxima da família me contou a verdade com lágrimas nos olhos. Kaique tinha sido morto na noite anterior. A notícia me atingiu como um raio, deixando-me completamente sem reação por vários minutos. Kaique estava voltando da escola quando foi atingido por uma bala perdida durante uma operação policial mal planejada. A polícia tinha entrado na favela sem aviso prévio, começado um tiroteio com traficantes, e Kaique estava no lugar errado na hora errada. Uma bala que ricocheteou numa parede acertou seu peito, matando-o instantaneamente. A dor que senti foi indescritível. Era como se tivesse perdido um filho de verdade. Toda a esperança que eu via naquele jovem, todos os sonhos que ele compartilhava comigo, tudo tinha sido destruído em segundos por uma operação policial incompetente. Durante o velório improvisado na casa dos irmãos, vi Joel pela primeira vez de perto. Ele estava destruído, mas sua dor se manifestava como raiva fria e controlada. Quando nossos olhos se encontraram, vi neles um ódio que me cortou como lâmina. Para Joel, eu representava tudo que era falso naquele mundo. Enquanto eu falava sobre Deus e esperança, seu irmão tinha morrido absurdamente. Enquanto eu pregava sobre proteção divina, a única pessoa inocente da família tinha sido assassinada por acaso. Pensei seriamente em desistir. A morte de Kaique me abalou profundamente e me fez questionar se realmente tinha sido chamado por Deus ou se estava apenas seguindo minha própria vontade. Como um Deus de amor permitia que um jovem tão cheio de sonhos morresse daquela forma. Passei dias orando, pedindo direção, sentindo-me perdido e questionando tudo em que havia começado a acreditar. Mas durante uma noite de oração particularmente intensa, senti uma certeza clara. Precisava fazer uma pregação especial na favela em homenagem a Kaique. Não entendia por quê, mas sentia que era isso que Deus queria de mim. Mesmo sabendo que Joel poderia reagir mal, mesmo sabendo que estava me expondo a riscos sérios, decidi seguir em frente com aquela pregação. Seria minha forma de honrar a memória daquele jovem que tinha tocado minha vida de forma tão profunda. O que eu não sabia era que aquela decisão me levaria ao momento mais perigoso da minha vida, quando enfrentaria cara a cara a morte nas mãos de um jovem transtornado pela dor.
num confronto que mudaria para sempre o destino de todos nós. A pregação em memória de Kaique aconteceu numa pequena área aberta da favela, bem perto da casa onde os irmãos moravam. Eu não era um pregador eloquente, nunca fui, mas naquele dia falei direto do coração, emocionado e sem filtros. Contei sobre a esperança que eu via nos olhos do Kaique, sobre os sonhos dele, sobre como a fé pode sustentar as pessoas mesmo quando tudo parece perdido. Umas 20 pessoas se juntaram para me escutar, a maioria vizinhos que conheciam e gostavam do menino. Falei sobre arrependimento e recomeço, sobre como é possível encontrar sentido mesmo quando a vida nos bate forte. Minhas palavras saíam naturalmente, como se eu estivesse conversando com cada pessoa ali, mas de alguma forma sentia que estava falando especialmente para alguém que não conseguia ver. Joel estava escondido entre as casas, observando de longe, e cada palavra minha aumentava sua raiva. Para ele, eu estava profanando a memória do irmão, usando a dor da família para fazer propaganda religiosa. Na cabeça dele, aquele homem estava zombando da morte de Kaique, transformando tragédia em espetáculo. Pardal, que observava tudo da janela da sua base de operações, viu a oportunidade perfeita para se livrar de mim. Ele tinha notado como Joel estava transtornado desde a morte do irmão e decidiu usar aquela dor como arma. Desceu da casa dele e se aproximou do jovem com palavras envenenadas. "Esse cara é espião da polícia, Joel." Pardal sussurrou no ouvido do rapaz. "Foi ele que dedou o Kaique. Olha como ele conhece tanto da vida de vocês, dos horários, dos lugares que o moleque frequentava. Ninguém vem aqui por amor. Todo mundo quer alguma coisa." As palavras de Pardal caíram em terreno fértil. Joel já estava destruído pela dor, e a teoria conspiratória dava uma direção para toda aquela raiva que estava consumindo ele por dentro. Fazia sentido na cabeça dele. Eu era um informante que havia passado informações para a polícia sobre a rotina de Kaique. Quando eu estava terminando a pregação, falando sobre como Deus tem planos maiores que a gente não consegue entender, Joel apareceu subitamente entre os ouvintes. Ele caminhava devagar na minha direção, com uma pistola 38 na mão direita, apontada diretamente para mim. O silêncio se espalhou como ondas pela pequena multidão. As pessoas perceberam o que estava acontecendo e começaram a se afastar apressadas. Algumas mulheres gritaram e correram, outras ficaram paralisadas pelo medo. Dona Zefa, que estava ouvindo a pregação com uma expressão mais suave que de costume, gritou para Joel parar, mas ele não escutava ninguém. Joel parou a poucos metros de mim e manteve a arma apontada para o meu peito. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de lágrimas e ódio misturados. A dor naquele rosto era tanta que cortava mais que qualquer ameaça. "Você matou meu irmão," ele disse com voz trêmula, mas determinada. "Você é espião da polícia e mandou eles matarem o Kaique. Agora vai pagar pelo que fez." Olhei nos olhos de Joel e vi ali a mesma dor que eu tinha sentido quando perdi tudo na minha vida. Não senti medo naquele momento, senti uma compaixão profunda. Entendi que aquele jovem não era um assassino frio, mas um irmão destruído pela perda. "Eu não sou espião de ninguém, Joel." Respondi com a voz mais calma que consegui. "Eu amava seu irmão como se fosse meu próprio filho. E entendo sua dor porque já perdi pessoas importantes também." Ele hesitou por um instante, mas a raiva voltou com força. Pardal tinha plantado as sementes da desconfiança muito bem, e elas estavam dando frutos venenosos. "Você é mentiroso!" Joel gritou, apertando mais a arma. "Ninguém vem aqui por amor. Todo mundo que aparece aqui quer alguma coisa, quer se aproveitar da gente." Foi então que Joel apertou o gatilho. Mas no exato momento em que seu dedo pressionou o metal, algo completamente inexplicável aconteceu. Não foi um milagre espetacular. Não houve luz do céu nem voz audível. Foi algo ao mesmo tempo profundamente psicológico e espiritual. Joel ouviu a voz de Kaique na sua mente, não como alucinação, mas como memória vívida de uma conversa que tiveram poucos dias antes da morte. Kaique tinha dito: "Mano, aquele homem é diferente dos outros. Ele chora quando fala de Deus. Gente que mente não chora assim." Ao mesmo tempo, Joel viu nos meus olhos a mesma dor genuína que ele estava sentindo. Percebeu que eu também estava chorando, não de medo, mas de compaixão por ele. Era como se uma força externa travasse sua mão no último segundo, impedindo-o de cometer um erro irreversível. Seu dedo tremeu violentamente. Sua mão começou a balançar como se a arma pesasse toneladas.
Joel tentou apertar o gatilho novamente, mas era como se seus músculos não obedecessem sua vontade. A arma tremia tanto que ele mal conseguia segurá-la. Por que eu não consigo? Ele gritou desesperado e confuso. Por que eu não consigo fazer isso? A tensão no ar se tornou insuportável. Joel caiu de joelhos, ainda segurando a arma, mas agora apontada para o chão. Começou a chorar convulsivamente. Anos de dor represada explodindo de uma vez só. Era o choro de quem perdeu tudo e não sabia mais como viver. Me aproximei devagar e me ajoelhei ao lado dele. Sem medo, sem pressa, apenas com uma presença que esperava ser consoladora. Eu não matei seu irmão, Joel, disse suavemente. Mas entendo por que você pensa isso. A dor às vezes faz a gente ver inimigos onde não existem. Joel me entregou a arma com mãos trêmulas, como se fosse um peso que não conseguia mais carregar. Eu queria tanto matar você, sussurrou. Por que eu não consegui? O que você fez comigo? Um silêncio profundo tomou conta de toda a área. As pessoas que tinham fugido começaram a voltar cautelosamente. Dona Zefa se aproximou e colocou a mão no ombro de Joel com ternura maternal. Alguns moradores começaram a chorar, tocados pela intensidade emocional daquela cena. Pardal, observando de longe, ficou furioso com o fracasso do seu plano. Joel tinha falhado em me matar e agora estava mostrando fraqueza publicamente. Para Pardal, isso era inaceitável e perigoso para sua autoridade. Na cabeça dele, se um dos seus homens não conseguia nem matar um crente indefeso, sua reputação estava ameaçada. Joel permaneceu ajoelhado por vários minutos, tentando processar o que havia acontecido. Eu senti ele, sussurrou para mim. Senti meu irmão segurando minha mão. Ele não queria que eu fizesse isso, não é? Talvez ele esteja te protegendo de algo muito pior que a morte. Respondi. Que é carregar o peso de ter matado um inocente pelo resto da vida. A multidão se dispersou lentamente, mas o impacto do que presenciaram era visível nos rostos de todos. Alguns me olhavam com um novo respeito, outros com medo. Dona Zefa se aproximou antes de ir embora e disse algo que ficou gravado na minha memória. Você tem coragem, vou dar o braço a torcer. Mas coragem às vezes não basta aqui. Naquela noite, Joel apareceu na pensão onde eu morava. Era um encontro tenso, mas ele queria entender o que tinha acontecido durante a tarde. O que você fez comigo? Perguntou, ainda confuso e abalado. Expliquei que eu não tinha feito nada, que às vezes Deus age de formas que não conseguimos entender, usando até mesmo nossas próprias consciências e memórias para nos proteger de coisas terríveis. Joel, disse olhando direto nos olhos dele, você não conseguiu apertar aquele gatilho porque no fundo sabe que eu não sou seu inimigo. Seu irmão sabia disso, e de alguma forma ele te impediu de fazer algo que ia destruir sua vida para sempre. Aquela foi nossa primeira conversa real. O começo de uma jornada que ia transformar a vida dos dois. Mas eu sabia que o perigo estava longe de ter passado. Pardal não ia desistir facilmente de me expulsar da favela. E agora tinha motivos pessoais para me odiar ainda mais. A notícia do que aconteceu na favela se espalhou por Fortaleza mais rápido que fogo em palha seca. As versões variavam conforme quem contava. Alguns diziam que foi milagre, outros que Joel perdeu a coragem na hora, outros ainda sussurravam que foi tudo armação. Mas o fato era que um homem armado apontou para um evangelista e não atirou, e isso mexeu com muita gente. Na igreja que eu frequentava, a reação foi de pânico total. Pastor Genivaldo convocou uma reunião de emergência com o conselho e eu nem fui convidado para me defender. Soube depois que ele estava furioso e preocupado ao mesmo tempo. Rubens está colocando todos nós em risco, disse para os outros líderes. Essa história vai manchar nossa reputação e pode trazer retaliação para a nossa comunidade inteira. Bandido não perdoa, e se eles resolverem se vingar, vão atrás de qualquer um que tenha ligação com ele. Durante aquela reunião que aconteceu sem mim, levantaram várias acusações pesadas. Eu estava agindo independente demais, me expondo desnecessariamente, atraindo atenção negativa para a igreja. Pastor Genivaldo propôs que eu fosse afastado das atividades externas até que os ânimos se acalmassem. Quando fui comunicado da decisão, senti como se tivesse levado um soco no estômago. A igreja era meu único apoio institucional, minha base de sustentação espiritual. Ser rejeitado pela comunidade religiosa que me acolheu foi um golpe que me fez questionar se estava mesmo seguindo a vontade de Deus. Teobaldo, que antes me apoiava em tudo,
Começou a mudar de opinião quando percebeu que me defender poderia prejudicar a própria posição na igreja. Numa conversa particular, ele me aconselhou a ser mais prudente e obedecer à liderança. Rubens, submissão à autoridade é princípio bíblico, disse com aquela voz de quem sabe o que está falando. Talvez Deus esteja usando os pastores para te proteger de você mesmo. Aquela mudança de postura do meu mentor me feriu mais que qualquer ameaça de bandido. Era como se todos estivessem me abandonando na hora que eu mais precisava de apoio. Enquanto isso, na favela, Joel tinha desaparecido há 3 dias. Pardal estava espalhando que ele havia perdido a linha e podia ser considerado traidor. Na hierarquia do tráfico, demonstrar fraqueza pode ser fatal, e Joel sabia disso muito bem. Foi nesse momento de crise múltipla que Lúcia reapareceu na minha vida como um fantasma do passado. Ela estava em Fortaleza cuidando de uma tia idosa que sofreu um derrame e, através de conhecidos em comum, ouviu falar sobre minha conversão e sobre o incidente na favela. Movida por curiosidade, ceticismo e uma dor antiga que nunca cicatrizou completamente, ela decidiu me procurar. O encontro aconteceu na porta da pensão numa tarde de sol escaldante. Quando a vi parada ali, foi como se o tempo tivesse parado completamente. Lúcia estava mais velha, mais magra, com fios brancos no cabelo, mas ainda possuía a mesma dignidade que eu lembrava. Seu olhar, porém, carregava anos de dor e desconfiança acumulados. Ouvi dizer que você virou santo. Ela disse com ironia amarga que cortou como navalha. Fomos até uma pequena praça próxima e sentamos num banco de madeira descascado. A conversa foi uma das mais difíceis da minha vida. Lúcia não poupou palavras. Relembrou as agressões, as humilhações, as noites que dormiu com medo, as vezes que teve que esconder marcas roxas no trabalho. Você me destruiu, ela disse sem dramaticidade, apenas constatando um fato. Destruiu nossa família. Márcio cresceu achando que homem bate em mulher porque era isso que via em casa. Você sabe o trabalho que eu tive para ensinar para ele que amor não é isso? Escutei tudo sem me defender, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada palavra de Lúcia era uma punhalada merecida, um acerto de contas que eu precisava enfrentar. Não tentei me justificar nem minimizar os danos que causei. Eu não te odeio mais, ela disse inesperadamente. Ódio cansa demais, e eu já me cansei. Mas também não acredito nessa mudança toda. Gente como você não muda, só aprende a esconder melhor. Mesmo assim, havia algo na maneira humilde como aceitei suas acusações que a intrigou. O homem violento e arrogante que ela conheceu teria reagido com raiva, ou se feito de vítima. Este homem apenas escutava e chorava. Durante as semanas seguintes, nos encontramos mais algumas vezes. Lúcia estava curiosa, observando, procurando sinais da mentira que tinha certeza de que ia descobrir. Mas o que via era um homem genuinamente quebrantado, que não tentava convencê-la de nada. Paralelamente, enfrentei o dilema da minha vida. Continuar indo à favela contra as ordens da igreja ou obedecer à liderança religiosa? Passei noites em oração pedindo direção, mas a resposta sempre parecia ser a mesma. Precisava voltar à favela, precisava procurar Joel. A decisão se tornou urgente quando Dona Zefa apareceu na pensão me procurando. Era a primeira vez que ela saía da favela para me procurar, e isso demonstrava a gravidade da situação. Joel sumiu, ela disse sem rodeios. Pardal mandou espalhar que ele é traidor. Se você não vier logo, ele vai morrer. E se morrer, vai ser sua culpa também. As palavras dela foram duras, mas verdadeiras. Joel estava em perigo por causa do que aconteceu comigo. E eu não podia simplesmente ignorar isso para obedecer a pastores que não entendiam a situação. Naquela mesma noite, desobedeci às ordens da igreja e voltei à favela procurando Joel. A tensão era palpável. Todos sabiam que Pardal tinha marcado o jovem para morrer, mas ninguém queria se envolver abertamente. Finalmente, uma criança sussurrou que viu Joel dormindo numa casa abandonada nos arredores da comunidade. Fui até lá e encontrei um jovem completamente quebrado, sujo, com fome, sem dormir há dias, em estado de paranoia absoluta. A casa abandonada tinha paredes pichadas, lixo espalhado pelo chão, cheiro de mofo e abandono. Joel estava encolhido num canto, sobressaltando com qualquer ruído. Quando me viu, sua primeira reação foi de desconfiança total. Você veio me entregar para o Pardal? Perguntou com os olhos arregalados de medo. Sentei no chão sujo, na mesma altura dele.
e começamos uma conversa que durou a madrugada inteira. Joel estava em colapso total, com medo de morrer, mas também cheio de raiva contra si mesmo, contra Deus, contra tudo. Por que Deus não me deixou matar você? Perguntou com desespero. Agora eu não posso voltar, não posso ficar, não posso nada. Estou morto de qualquer jeito. Durante aquela conversa, Joel desabafou toda a sua dor acumulada. Contou sobre ter que assumir responsabilidades de adulto aos 14 anos para cuidar de Kaique. Sobre como entrou no tráfico por necessidade, não por escolha. Eu nunca quis essa vida, disse com lágrimas nos olhos. Mas era a única que tinha. E agora perdi meu irmão e vou perder minha vida também. Joel também revelou seu ódio contra Deus. Se Deus existe, por que deixou meus pais morrerem? Por que deixou o Kaique morrer? Por que me impediu de atirar em você, se era para me condenar à morte depois? Escutei tudo com paciência, sem tentar dar respostas fáceis. Compartilhei minha própria experiência de raiva contra Deus, de sentir-me abandonado, de questionar a justiça divina. Gradualmente, a desconfiança de Joel diminuiu. Quando ofereci comida que trouxe numa sacola, ele aceitou com gratidão de quem não comia direito há dias. Propus algo arriscado. Encontros semanais secretos naquela casa abandonada para conversar, estudar a Bíblia, orar juntos. Joel hesitou muito, mas finalmente aceitou. Mas se Pardal descobrir, nós dois morremos. Avisou com seriedade total. Começamos uma jornada de discipulado clandestino que mudaria nossas vidas para sempre, sem saber que os piores desafios ainda estavam por vir. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina arriscada de encontros semanais naquela casa abandonada. Joel ainda estava escondido, sobrevivendo de pequenos favores de moradores solidários que deixavam comida escondida para ele. Gradualmente, através das nossas conversas, ele começou a questionar, não apenas sua vida no crime, mas toda sua visão de mundo. Enquanto isso, eu enfrentava meus próprios demônios. Foi nessa época que Neide entrou na minha vida como uma tempestade disfarçada de brisa. Ela era uma recém-convertida de 34 anos que se aproximou de mim durante esse período difícil, quando eu estava sendo rejeitado pela igreja e lidando com a situação complexa do Joel. Neide tinha sido abandonada pelo marido e buscava na igreja uma nova família, uma nova identidade. Era uma mulher bonita, de cabelos castanhos sempre bem arrumados, que usava batom vermelho mesmo nos cultos e tinha um jeito intenso de falar sobre fé que chamava a atenção. Ela via em mim uma figura forte e espiritual, exatamente o tipo de homem que sempre quis ao lado. Começamos encontros que no início pareciam inocentes. Conversas sobre fé, orações conjuntas, caminhadas pela cidade onde ela me contava sobre sua vida. Neide havia crescido numa família evangélica, se casou jovem, mas o marido a abandonou quando descobriu que ela não podia ter filhos. A rejeição a deixou com uma carência emocional profunda que ela tentava preencher através da religião, e percebi depois, através de mim. Gradualmente, ela se tornou mais invasiva na minha vida. Aparecia na pensão sem avisar. Oferecia para lavar minhas roupas, cozinhar para mim, cuidar da minha vida doméstica. Eu, emocionalmente fragilizado pelas pressões da igreja, pela situação com Joel e pelo reencontro doloroso com Lúcia, inicialmente aceitei essa atenção. A situação se complicou numa noite quando ela apareceu no meu quarto com a desculpa de trazer uma marmita que havia preparado. Era tarde, eu estava cansado e vulnerável depois de um dia particularmente difícil de encontros tensos na igreja. Neide começou a falar sobre solidão, sobre como Deus não quer que as pessoas vivam isoladas, sobre como ele criou o homem e a mulher para se complementarem. Suas palavras eram sedutoras, e ela gradualmente se aproximou fisicamente, tocando meu braço, minha mão, criando uma intimidade que eu não deveria ter permitido. Por um momento, quase cedi. Eram anos de solidão, de celibato forçado, de carência afetiva. Neide era atraente, disponível, e estava oferecendo exatamente o que minha carne desejava. Mas no último instante, algo dentro de mim gritou um alerta. Percebi que Neide não buscava uma relação saudável comigo, mas uma dependência emocional. Ela queria que eu preenchesse o vazio deixado pelo ex-marido, que me tornasse o centro da vida dela de uma forma que não seria boa para nenhum dos dois. Recuei gentilmente, explicando que não estava preparado para um relacionamento e que ela merecia algo melhor que um homem ainda lutando para organizar a própria vida.
Tentei ser delicado, mas firme na minha posição. A rejeição desencadeou uma reação violenta que eu não esperava. Neide se sentiu humilhada e rejeitada, e nos dias seguintes começou a espalhar pela igreja que eu havia tentado me aproveitar dela, que havia feito propostas indecentes, que era um falso cristão com intenções impuras. A fofoca se espalhou como praga pela congregação. Pastor Genivaldo, que já estava descontente comigo por causa da situação na favela, viu nisso a confirmação das suas suspeitas. Fui convocado para uma reunião disciplinar onde precisei me defender das acusações. A situação foi constrangedora e humilhante. Sentado numa sala com 5 homens me interrogando sobre minha conduta moral, tentando explicar algo que não tinha como provar. Neide havia contado uma versão dos fatos que me pintava como predador, e eu não tinha testemunhas para contradizê-la. Algumas pessoas da igreja começaram a me tratar com frieza e desconfiança. Conversas paravam quando eu me aproximava. Convites para atividades deixaram de chegar, e senti novamente o peso do isolamento social. Foi durante essa crise que recebi uma ligação que me deixou desesperado. Minha mãe, Dona Yolanda, havia sido internada com insuficiência respiratória grave. Os médicos disseram que ela não passaria da noite, e eu corri para o hospital geral como um louco. Encontrei minha mãe na UTI, conectada a aparelhos, com dificuldade para respirar. Aos 65 anos, com os pulmões comprometidos por décadas de trabalho doméstico exposta à fumaça de fogão a lenha, ela estava visivelmente no final da vida. Os médicos foram diretos comigo. Prepare-se para o pior. Com o quadro que ela apresenta, dificilmente resistirá até o amanhecer. Consegui permissão para ficar ao lado dela durante a noite. Dona Yolanda estava consciente, mas muito fraca. Com dificuldade para falar, ela sussurrou palavras de perdão e amor incondicional que me fizeram chorar. Meu filho, eu sempre soube que você ia encontrar seu caminho, disse com voz quase inaudível. Só demorou mais do que eu esperava, mas eu sempre tive fé. Sentado naquela cadeira desconfortável ao lado do leito, orei com ela durante horas. Mas não pedi uma cura milagrosa. Não barganhei com Deus. Pedi apenas paz para ela partir, se fosse da vontade divina. Mãe, a senhora me ensinou a acreditar no bem quando eu só conhecia o mal, disse segurando sua mão frágil. Agora pode descansar sabendo que sua semente floresceu. Durante a madrugada, enquanto ela dormia, refleti sobre tudo que estava vivendo. As acusações na igreja, a situação de Joel, o reencontro com Lúcia, todas as pressões convergindo ao mesmo tempo. Senti-me como Jó, testado em todas as direções possíveis. Pela manhã, algo inesperado aconteceu. Dona Yolanda não apenas sobreviveu à noite, como sua saturação de oxigênio havia estabilizado significativamente. Os médicos ficaram surpresos. Não era uma cura espetacular, mas uma melhora que eles definitivamente não esperavam. Para mim, aquilo foi um sinal direto de Deus de que precisava continuar. Não era um milagre para ser explorado ou divulgado, mas uma demonstração silenciosa de cuidado divino que me fortaleceu internamente para enfrentar todas as batalhas que ainda estavam por vir. Naquele momento, ao lado da cama onde minha mãe respirava mais facilmente, entendi que os ataques que estava sofrendo eram proporcionais à importância do trabalho que estava desenvolvendo. Quanto mais perto chegava do propósito de Deus para a minha vida, mais o inimigo se mobilizava para me derrubar. Saí do hospital determinado a não desistir, independentemente das consequências. Joel precisava de mim. A favela precisava de transformação. E eu tinha uma missão a cumprir. Custasse o que custasse. Enquanto cuidava da minha mãe durante sua recuperação, recebo uma visita que me surpreendeu completamente. Joel. O jovem tinha conseguido entrar no hospital sem ser visto, usando roupas emprestadas que o faziam parecer um visitante comum. E me procurou com uma determinação que eu não esperava. Seu Rubens, eu quero ir ao culto. Disse sem rodeios. Quero entender o que você tem que eu não tenho. Quero ver se consigo sentir o que você sente quando fala de Deus. Era uma decisão corajosa e arriscada. Joel ainda estava sendo procurado por Pardal. E aparecer publicamente numa igreja seria se expor de forma perigosa. Mas havia algo nos olhos dele que mostrava uma determinação genuína de mudança. O domingo seguinte marcou o primeiro aparecimento de Joel na igreja. Ele entrou discretamente durante o louvor. Se sentou no último banco, tentando chamar o mínimo de atenção possível. Mas era impossível não notar sua presença.
Um jovem negro, alto, com cicatrizes visíveis, claramente diferente do público habitual. As pessoas perceberam e começaram a sussurrar entre si. Alguns olhavam com curiosidade, outros com desconfiança, mas Joel observava tudo com olhos atentos, absorvendo cada detalhe daquele ambiente que era completamente novo para ele. Durante o culto, Joel observou como as pessoas cantavam, oravam, como demonstravam fé através de gestos simples. Quando o pastor falou sobre misericórdia e segundas chances, vi lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto do jovem. Não era uma conversão instantânea, mas definitivamente era o primeiro passo de uma jornada. Depois do culto, algumas pessoas se aproximaram dele com curiosidade, outras mantiveram distância. Joel respondeu educadamente às perguntas, mas de forma reservada, ainda processando tudo o que havia vivido naquelas 2 horas. Por causa das acusações de Neide, eu estava proibido de subir ao púlpito, mas isso não me impediu de continuar meu ministério. Comecei a pregar do lado de fora da igreja, na calçada, para moradores de rua e pessoas que passavam por ali. Era humilhante no início, pregar na rua enquanto outros pregavam no púlpito, mas gradualmente percebi que estava alcançando pessoas que nunca entrariam numa igreja. Dependentes químicos, prostitutas, mendigos, pessoas que se sentiam indignas de pisar num templo religioso. Foi durante uma dessas pregações improvisadas que Dona Zefa apareceu inesperadamente. A senhora que antes me detestava agora caminhava lentamente até onde eu estava falando e se sentou num banquinho de plástico que trouxe de casa. Ela escutou toda a pregação em silêncio, com expressão séria, mas atenta. Quando terminei, se aproximou e disse algo que me emocionou profundamente. Você é doido mesmo, seu Rubens, mas não é mentiroso. Doido a gente tolera, mentiroso não. Esse reconhecimento de Dona Zefa representava muito mais que aprovação pessoal. Representava a aceitação da comunidade que eu queria servir. A confirmação de que minha presença na favela fazia sentido para quem realmente importava. Naquela mesma semana, Joel me revelou sua decisão mais arriscada e corajosa. Queria sair completamente do crime e mudar de vida radicalmente. Não aguento mais viver escondido, com medo de morrer a qualquer momento. Ele disse durante um dos nossos encontros na casa abandonada. Se vou morrer mesmo, que seja tentando viver direito, honrando a memória do meu irmão. A decisão de Joel era corajosa, mas extremamente perigosa. Sair do tráfico não é como pedir demissão de um emprego comum. É preciso enfrentar Pardal, que via qualquer deserção como traição punível com morte. Joel, você tem certeza disso? Perguntei, preocupado com as consequências. Pardal não vai deixar você sair facilmente. Ele vai ver isso como desafio à autoridade dele. Eu sei dos riscos. Joel respondeu com uma maturidade que me impressionou. Mas viver com medo não é viver. E depois de tudo o que aconteceu, depois de não conseguir apertar aquele gatilho, eu entendi que Deus tem outros planos para a minha vida. Decidimos que Joel precisava de uma estratégia para sair do crime de forma que minimizasse os riscos. Não podia simplesmente desaparecer, porque isso seria interpretado como fuga. Precisava enfrentar Pardal diretamente, explicar sua decisão e pedir liberação. Era um plano perigoso, mas era a única forma honesta de resolver a situação. Joel sabia coisas demais sobre as operações de Pardal para simplesmente sumir sem dar satisfações. A transparência, por mais arriscada que fosse, era a única opção viável. Enquanto planejávamos essa abordagem perigosa, Lúcia continuava me observando de longe. Ela começou a aparecer em algumas das minhas pregações na rua, sempre mantendo distância, mas claramente interessada em entender quem eu havia me tornado. Um dia ela me surpreendeu aparecendo na favela com doações de roupas e alimentos para ajudar na distribuição. Era a primeira vez que entrava naquele ambiente e ficou visivelmente impressionada com a recepção calorosa que eu recebia dos moradores. Dona Zefa a recebeu de forma maternal e contou histórias sobre mim que eu nem sabia que ela havia observado, como eu nunca faltava às visitas, como cuidava de pessoas doentes, como nunca pedia nada em troca do trabalho que fazia. Seu ex-marido é teimoso e meio doido, Dona Zefa disse para Lúcia com um sorriso mais próximo do carinhoso que eu já tinha visto nela. Mas tem coração bom. A gente sabe quando alguém está fingindo e ele não está. Durante o trabalho conjunto na favela, Lúcia e eu começamos a conversar de forma mais natural. Ela fazia perguntas sobre minha fé,
sobre minhas motivações, sobre como eu encontrei forças para mudar tanto depois de tanto tempo sendo destrutivo. Eu não mudei sozinho, Lúcia, respondi honestamente. Foi Deus que me transformou. Mas também foi a dor de ter perdido vocês que me fez querer ser diferente. Perder você e o Márcio me mostrou o preço real dos meus erros. A relação entre nós começou a evoluir lentamente da hostilidade para algo parecido com respeito mútuo. Não havia romance, isso estava claro para os dois. Havia algo mais maduro e profundo, um reconhecimento da humanidade um do outro e uma possibilidade de amizade baseada na verdade. Eu ainda não confio completamente em você, Lúcia me disse numa dessas conversas. Mas posso ver que você está tentando ser uma pessoa diferente. E isso é mais do que eu esperava encontrar. Era um começo pequeno, mas significativo. Depois de anos de ódio e ressentimento, ter Lúcia reconhecendo meu esforço de mudança era como receber uma bênção inesperada. Enquanto isso, Joel se preparava para o confronto mais importante da sua vida, o encontro com Pardal para pedir sua liberação do crime. Sabíamos que aquela conversa poderia determinar se ele viveria ou morreria, mas ambos sentíamos que era o único caminho possível para uma vida nova. A decisão estava tomada. No próximo domingo, Joel enfrentaria Pardal cara a cara, comigo ao seu lado como testemunha, para pedir sua liberdade e começar uma vida completamente nova. Joel me contou que para abandonar o tráfico definitivamente, precisava enfrentar Pardal diretamente. Era assim que funcionava na hierarquia do crime. Ninguém simplesmente sai, é preciso pedir permissão, e essa permissão raramente é concedida. Quem tenta escapar sem autorização é marcado para morrer. Fiquei genuinamente apavorado com a perspectiva. Sabia que acompanhar Joel nessa missão poderia significar a morte de ambos, mas também entendia que ele precisava de apoio. Passei noites inteiras orando, pedindo sabedoria, lutando entre o medo natural e o que sentia ser um chamado divino. A preparação para o encontro foi tensa. Joel me explicou as regras. Íamos até a boca principal de Pardal, no coração da favela, em plena luz do dia. Era uma demonstração de que não estávamos tentando fugir ou enganar ninguém. Joel falaria. Eu apenas o acompanharia como testemunha. Se Pardal quiser me matar, vai me matar de qualquer jeito. Joel explicou com uma calma que me impressionou. Pelo menos assim, eu olho nos olhos dele e falo a verdade. Na manhã escolhida, caminhamos juntos pelas ruas da favela em direção ao território de Pardal. As pessoas percebiam que algo importante estava acontecendo. Alguns se esconderam em casa, outros observavam de longe com curiosidade misturada com medo. Dona Zefa nos viu passando e fez o sinal da cruz. A base de operações de Pardal era uma casa comum por fora, mas que havia sido modificada internamente para suas necessidades. Tinha vigias em pontos estratégicos, homens armados disfarçados de moradores comuns, um sistema de comunicação por rádio que permitia controle total da área. Quando chegamos ao local, fomos imediatamente cercados por capangas de Pardal. O clima era de extrema tensão. Joel pediu para falar com o chefe, e após alguns minutos de espera tensa, fomos levados para dentro da casa. Pardal nos recebeu numa sala simples, sentado numa cadeira de plástico, mas sua presença era intimidadora. Aos 28 anos, ele já era respeitado e temido em toda a região. Suas primeiras palavras foram diretas como punhaladas. Joel, você me decepcionou muito, e trouxe esse crente aqui para quê? Para me converter? Para me convencer de que Jesus me ama? Joel, com voz firme mas respeitosa, explicou sua decisão. Disse que não queria mais a vida do crime, que queria trabalhar honestamente, que queria estudar, que queria honrar a memória do irmão de forma diferente. Pardal escutou em silêncio, com expressão impassível que não revelava suas intenções. Você acha que isso aqui é empresa que você pode pedir demissão quando quiser? Pardal perguntou com ironia perigosa. Você sabe coisas demais, conhece pessoas demais, conhece rotas demais. Como eu sei que você não vai me dedurar para a polícia? Joel respondeu que nunca havia delatado ninguém, que sempre foi leal, mas que chegou ao limite de sua resistência emocional após a morte do irmão. Pardal, desde que o Kaique morreu eu estou morto por dentro, Joel disse com honestidade brutal. Não sirvo mais para isso aqui. Não tenho mais ódio suficiente, não tenho mais frieza suficiente. Virei um risco para todo mundo. Permaneci calado durante todo o diálogo, apenas observando.
Minha presença ali era mais simbólica que prática, representando a nova direção que Joel queria dar à sua vida. Surpreendentemente, após uma pausa longa e tensa, Pardal deu uma risada sarcástica. Você sabe que eu deveria te matar agora, né? Deveria fazer um exemplo com você. Mostrar para todo mundo o que acontece com quem quer abandonar o movimento. Mais uma pausa que pareceu durar a eternidade. Mas você sempre foi doido, Joel. Doido igual ao velho aí do seu lado. E doido eu não mata, doido eu manda embora. Para espanto de todos os presentes, Pardal concedeu a liberação de Joel, mas com condições severas. Ele nunca mais poderia voltar à favela. Nunca poderia falar sobre as operações que conhecia. E se fosse visto cooperando com a polícia, morreria sem aviso. Eu estou deixando você ir não porque eu quero, Pardal explicou com frieza calculada. Estou deixando porque você já morreu mesmo. Desde aquele dia que você não conseguiu matar o crente, você virou outra pessoa. E essa pessoa não serve mais para mim. Na saída, Joel caminhava como um homem livre pela primeira vez em anos. Havia lágrimas nos seus olhos, mas eram lágrimas de alívio, não de tristeza. Por que você acha que ele me deixou ir? Joel perguntou quando já estávamos longe da casa de Pardal. Talvez porque ele também esteja cansado dessa vida, respondi. Ou talvez porque até homens como ele reconhecem coragem verdadeira quando vêm. Nas semanas seguintes, Joel começou uma vida completamente nova. Conseguiu emprego como ajudante numa oficina mecânica, através de indicação de um membro da igreja que conhecia o proprietário. Começou a frequentar os cultos regularmente e se envolveu com ações sociais para jovens em situação de risco. Enquanto isso, Lúcia continuava observando minha transformação de perto. Ela presenciou algumas das minhas pregações na rua, viu como eu tratava as pessoas, observou minha humildade genuína diante das dificuldades. Durante nosso trabalho conjunto na favela, começamos a conversar de forma mais natural e profunda. Ela fazia perguntas sobre minha fé, sobre minhas motivações, sobre como encontrei forças para mudar tanto depois de décadas sendo destrutivo. Eu não mudei sozinho, Lúcia, respondi honestamente durante uma dessas conversas. Foi Deus que me transformou, mas também foi a dor de ter perdido vocês que me fez querer ser diferente. A relação entre nós evoluiu lentamente da hostilidade para o respeito mútuo. Não havia romance, isso ficou claro para ambos. Havia algo mais maduro e profundo, um reconhecimento mútuo da humanidade um do outro e uma possibilidade real de amizade baseada na verdade e no perdão. Eu ainda tenho dificuldade de confiar completamente, Lúcia me confessou numa tarde. Mas posso ver que você realmente se tornou um homem diferente. E isso é mais do que eu jamais esperei encontrar. Era um progresso pequeno, mas significativo. Ter Lúcia reconhecendo meu esforço de mudança era como receber uma bênção que eu não merecia, mas que Deus estava me concedendo mesmo assim. A vida parecia estar finalmente se organizando. Joel estava livre e construindo uma nova identidade. Lúcia estava começando a me perdoar. O trabalho na favela continuava crescendo, mas eu não sabia que o teste mais difícil da minha vida ainda estava por vir. Uma ligação telefônica no meio da madrugada me despertou de forma brutal. Era Lúcia, com voz desesperada que cortou meu coração. Rubens, o Márcio foi esfaqueado. Ele está no hospital em estado grave. Eu não sabia mais quem chamar. A ironia da situação não passou despercebida. Agora era Lúcia quem precisava de mim, depois de tantos anos me rejeitando. Vesti a primeira roupa que encontrei e corri para o Hospital Instituto Dr. José Frota, como se minha própria vida dependesse disso. Márcio havia sido vítima de um assalto particularmente violento. Estava saindo do trabalho quando foi abordado por 3 homens que queriam seu celular e carteira. Quando tentou reagir, foi esfaqueado múltiplas vezes no abdômen e no tórax. No hospital encontrei Lúcia caminhando nervosamente pelos corredores, em estado de choque completo. Quando me viu chegar, ela desabou nos meus braços pela primeira vez em mais de 15 anos. Eu não sabia mais quem chamar. Ela repetiu entre lágrimas. Todos os amigos sumiram quando ficou sério. Você foi a única pessoa que me veio na cabeça. Márcio estava no centro cirúrgico há mais de 4 horas. Os ferimentos eram graves. Uma das facadas havia atingido perigosamente perto de órgãos vitais. Os médicos não podiam garantir que ele sobreviveria à cirurgia. Passamos a noite inteira na sala de espera, revivendo momentos do passado. Por várias horas, simplesmente choramos juntos, pela situação atual, pelos anos perdidos,
pelas feridas que nunca cicatrizaram completamente. Eu sempre imaginei como seria se algo acontecesse com ele. Lúcia confessou durante a madrugada. Sempre pensei que você não estaria aqui para ajudar, que eu teria que enfrentar tudo sozinha. Eu também sempre tive medo de que, quando vocês precisassem de mim, eu não soubesse como ser o homem que vocês mereciam. Respondi segurando sua mão trêmula. Durante a vigília, orei constantemente, não pedindo milagres espetaculares, mas simplesmente força para enfrentar o que viesse. Lembrei de todas as vezes que deveria ter estado presente na vida do meu filho, e não estive. Lúcia me contou histórias dolorosas dos anos seguintes à nossa separação. Como Márcio perguntava pelo pai constantemente quando pequeno, como ela inventava desculpas para minha ausência, como gradualmente o menino parou de perguntar e começou a construir um muro emocional. Ele me dizia que nunca queria ser como você, Lúcia revelou. Mas eu sempre soube que, no fundo, ele queria ter um pai presente. Ele só aprendeu a não esperar nada para não se decepcionar. Às 6 da manhã, o cirurgião saiu da sala de operação com expressão cansada, mas aliviada. Márcio havia sobrevivido, mas ainda estava em estado crítico. Os próximos dias seriam decisivos para sua recuperação completa. Quando finalmente pudemos vê-lo na UTI, Márcio estava sedado, conectado a diversos aparelhos. Fiquei chocado ao ver meu filho adulto, um homem de 20 anos que ainda carregava traços do menino que eu havia abandonado. Nos 3 dias seguintes, praticamente vivi no hospital. Dormia nas cadeiras desconfortáveis, comia na cantina, tomava banho nos banheiros públicos. Minha presença constante surpreendeu tanto Lúcia quanto a equipe médica. Joel, que soube do acontecido através da rede de contatos da igreja, também apareceu no hospital para me apoiar. Foi tocante ver o jovem ex-traficante oferecendo solidariedade genuína ao homem que o havia ajudado a mudar de vida. Quando Márcio finalmente acordou, ainda fraco e confuso pelos medicamentos, a primeira pessoa que viu foi eu sentado ao lado de sua cama. Sua reação inicial foi de surpresa total. "Pai, você ainda está aqui?" A frase era simples, mas carregava o peso de anos de abandono e decepção. Márcio havia crescido esperando que eu desaparecesse sempre que a situação ficasse difícil. Encontrar-me ali, cuidando dele, era profundamente desconcertante. "Eu não vou sair daqui enquanto você não estiver bem", respondi com voz embargada. "E mesmo depois disso, se você me permitir, eu gostaria de fazer parte da sua vida de uma forma que nunca consegui antes." Durante os dias de internação, tivemos nossas primeiras conversas reais em mais de uma década. Não tentei me justificar pelo passado, apenas pedi perdão de forma específica e detalhada por cada ausência, cada decepção, cada momento em que deveria ter estado presente. Márcio, ainda processando o trauma do assalto e o choque de quase morrer, estava emocionalmente vulnerável. As defesas que construiu ao longo dos anos começaram a ruir lentamente. "Por que você foi embora quando eu mais precisava de você?" Ele perguntou com lágrimas nos olhos. "Porque eu era um covarde", respondi sem hesitação. "Porque era mais fácil fugir para a bebida do que enfrentar a responsabilidade de ser seu pai. Porque eu achava que vocês ficavam melhor sem mim, mas na verdade eu estava apenas me protegendo da dor de reconhecer meus fracassos." A conversa foi dolorosa, mas necessária. Márcio contou sobre a infância solitária, sobre ter que ser o homem da casa aos 8 anos, sobre a vergonha que sentia quando colegas perguntavam sobre o pai. "Eu não sei se consigo te perdoar completamente", Márcio admitiu. "Mas vendo você aqui, vendo como você cuida da vovó, como até minha mãe fala diferente de você agora, talvez eu consiga tentar." No momento mais emocionante, Márcio estendeu a mão trêmula e segurou a minha pela primeira vez desde a infância. Ambos choramos sem constrangimento, carregando anos de dor e esperança de reconciliação. Paralelamente, Joel atingiu um marco importante em sua jornada. Realizou sua primeira pregação pública num culto de rua, organizado por Samuel. Sua mensagem foi simples, mas poderosa. Contou como quase matou um homem inocente e foi impedido por uma força que não conseguia explicar. A pregação de Joel emocionou dezenas de pessoas. Ele falava com autoridade natural sobre arrependimento, sobre segundas chances, sobre como é possível mudar quando se aceita ajuda. Durante a recuperação de Márcio, estabeleceu-se uma nova dinâmica familiar. Eu, Lúcia e nosso filho passamos tempo juntos de forma natural, sem a tensão artificial dos encontros forçados. Quando Márcio recebeu alta médica,
Ele tomou uma decisão surpreendente. Queria me acompanhar numa das pregações na favela. Quero entender o que faz você arriscar a vida por pessoas que nem te conhecem. Ele disse. Era o começo de uma reconciliação que eu jamais pensei que seria possível. Agora, em 2025, estou aqui sentado ao lado do Joel neste centro de recuperação, olhando para vocês com gratidão no coração. Meus cabelos estão completamente brancos, minhas mãos têm mais rugas, mas meus olhos ainda brilham quando conto essa história que mudou não apenas minha vida, mas a vida de tantas pessoas. Joel tem 48 anos hoje e se transformou num dos líderes mais respeitados no trabalho com recuperação de dependentes em Fortaleza. Ele está aqui ao meu lado, não mais como o jovem desesperado que quase me matou, mas como um homem maduro que dedica a vida a salvar outros que estão onde ele esteve. Meu nome é Joel. Ele diz para o público com aquela voz calma que só quem encontrou paz verdadeira consegue ter. Há 28 anos, eu apontei uma arma para a cabeça deste homem aqui ao meu lado. Eu queria matá-lo porque achava que ele era meu inimigo. Mas Deus me impediu de apertar aquele gatilho, não para salvar a vida dele, mas para salvar a minha própria alma. O pessoal aqui escuta em silêncio respeitoso. São homens e mulheres que conhecem a violência, a dor, a sensação de estar perdido sem esperança. A história de Joel ressoa no coração deles porque é real, porque veio das ruas, porque não tem verniz de seminário. Joel continua contando detalhes que vocês não conhecem, as recaídas que teve nos primeiros anos, as vezes que pensou em desistir, como aprendeu a lidar com a culpa pelos crimes que cometeu. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Ele explica. Foram anos de luta, de terapia, de disciplina, de muito apoio deste homem e de outras pessoas que acreditaram em mim quando eu mesmo não acreditava. Olho para Joel com os olhos marejados, vendo nele a prova viva de que meu chamado para aquela favela não foi em vão. Nos últimos 10 anos, a organização dele ajudou mais de 500 pessoas a saírem das drogas e do crime. O centro onde estamos foi construído com recursos de igrejas e empresários que se sensibilizaram com o trabalho. Nada disso existiria se aquela mão não tivesse tremido. Joel diz olhando para mim. Se eu tivesse matado você naquela noite, eu teria destruído não apenas um homem bom, mas centenas de vidas que foram transformadas através do seu trabalho. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu com todo mundo dessa história. Márcio está ali na terceira fileira com a esposa e 2 filhos pequenos. Depois de anos de processo doloroso, mas necessário, nós desenvolvemos uma relação sólida e madura. Ele participa ativamente do ministério, usando as habilidades técnicas dele para ajudar ex-dependentes a encontrarem trabalho na área de informática. Os netinhos me chamam de vovô com carinho genuíno, e isso enche meu coração de alegria. Lúcia está aqui ao meu lado, aos 67 anos. Nunca nos casamos novamente, mas desenvolvemos uma amizade profunda baseada no perdão e respeito mútuo. Ela se tornou uma das principais colaboradoras do trabalho na favela, usando a experiência dela como enfermeira para cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade. A presença dela trouxe uma dimensão maternal ao ministério que estava faltando. Pardal cumpriu 15 anos de prisão por tráfico, homicídio e formação de quadrilha. Foi solto em 2017, mas nunca conseguiu se reintegrar completamente à sociedade. Viveu sozinho numa pensão, trabalhando como porteiro noturno, evitando contato com antigos comparsas. Sua tentativa de retomar o controle da favela fracassou porque a comunidade havia mudado demais na ausência dele. Morreu em 2023, vítima de infarto, solitário e amargo, sem ter encontrado redenção. Dona Zefa morreu em 2008, aos 77 anos, cercada por pessoas que a consideravam uma segunda mãe. Joel fez a oração final no enterro dela, cumprindo uma promessa que havia feito anos antes. Teobaldo foi afastado da igreja em 1999, após investigação que confirmou desvio de dinheiro e conduta inadequada. Nunca se reconciliou comigo e morreu em 2018, isolado e ressentido. Neide passou por um período difícil após as falsas acusações contra mim. Se afastou da igreja por anos, mas retornou em 2005 pedindo perdão publicamente. Se tornou uma evangelista dedicada ao trabalho com mulheres em situação de prostituição. Pastor Genivaldo pediu perdão publicamente para mim em 2005, reconhecendo que havia agido por preconceito e medo.
Antes de se aposentar, me ordenou como pastor, mesmo sem formação teológica formal. A favela das Palmeiras se transformou gradualmente ao longo dos anos. Não foi mudança milagrosa, mas processo lento e constante. Programas sociais foram implementados, escolas melhoradas, oportunidades de trabalho criadas. A violência diminuiu significativamente, embora ainda existam desafios. Joel conta que ainda há tráfico na favela, mas a influência das organizações sociais e religiosas criou alternativas reais para os jovens. A diferença é que hoje as crianças sabem que existem outros caminhos. Ele explica. No momento mais emocionante do nosso encontro, um jovem de uns 17 anos se levanta na plateia. Ele se apresenta como neto de Dona Zefa e conta que decidiu se dedicar ao trabalho social, inspirado pelas histórias que ouvia sobre nós. Minha avó sempre dizia que vocês dois provaram que milagre não é só o que acontece de repente, mas também o que acontece aos poucos, com muito trabalho e persistência. O jovem diz emocionado. Encerro minha participação no encontro com uma reflexão que resume tudo. Há 28 anos eu estava no fundo do poço, sem esperança, sem família, sem futuro. Um morador de rua me entregou uma Bíblia velha dizendo que ela tinha salvado a vida dele. Hoje, entendo que Deus usa os improváveis para fazer coisas impossíveis. Joel complementa. E eu entendo que Deus me impediu de matar aquele dia não para me punir, mas para me ensinar que existe diferença entre estar vivo e estar vivendo. Antes daquele dia, eu apenas existia. Depois dele, comecei a viver de verdade. Saímos juntos do centro. Eu, Joel, Márcio e Lúcia. 3 gerações caminhando lado a lado, cada uma carregando suas cicatrizes, mas todas unidas pela experiência da redenção. Na última cena, paro em frente a uma banca de jornal e vejo um jovem em situação de rua pedindo esmola. Me aproximo, ofereço dinheiro para uma refeição e, antes de sair, entrego a ele uma Bíblia pequena que sempre carrego no bolso. Essa aqui me salvou. Digo com um sorriso. Vai que serve para você também. O jovem aceita o livro com curiosidade e me afasto sabendo que plantei uma semente. O ciclo de transformação continua, passando de vida em vida, de geração em geração. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode sim espalhar mais amor e esperança, juntos. E se você é uma mulher que passou por situação parecida, que conhece a dor do abandono, da violência doméstica, da luta para reconstruir a vida, deixe sua história nos comentários. Vai ser uma honra dar voz à sua história.